programa Mais Saúde está de volta e você que chegou agora, nosso tema de hoje são os problemas hormonais, causas e tratamentos. E a gente está aqui em ótima companhia com a doutora Andréia Cunha, discutindo vários temas ligados à tireoide. A gente terminou o bloco anterior, Andréia, falando da questão da disfunção da tireoide, especificando mais as questões hormonais. Será que você poderia continuar o assunto falando da questão das formações dos nódulos, por que isso acontece, qual que seria o sintoma? O pessoal aí de casa está tendo consciência de como se tratar? Então, aí são os bócios, né? Os bócios podem acontecer com crescimento difuso da glândula ou com doenças nodulares, tá? Aparecendo nodulações na tireoide. A gente identifica isso ao autoexame, né, clínico. A pessoa, inclusive, pode fazer um autoexame em casa, olhando assim o pescoço de frente para o espelho, um espelhinho e engole um gole de água, né? Aí a tireoide vai movimentar no momento que você engole. Quando tem algum nódulo, há uma proeminência aqui na região da cervical. Borboleta, que algumas pessoas falam, Ela tem uma forma de borboleta. Então, essas doenças nodulares e os bócios, eles têm várias causas, mas a principal, na atualidade, é a genética mesmo. A pessoa já tem uma predisposição genética, já tem mais casos na família. Antigamente, antes da política de iodação do sal, havia os bócios endêmicos por deficiência de iodo, entendeu? O pessoal mais antigo sempre comenta assim com a história, antigamente tinha aqueles papos, hoje a gente não vê tanto, por conta dessa política de iodação do sal. A gente mora no interior e a gente não tem muita disponibilidade de sal na alimentação. Então essa política foi muito importante. O iodo ele não pode estar nem em excesso nem em falta. E os nódulos, eles são muito prevalentes. Hoje em dia, como eu falei, é mais genético. Às vezes ele não é visível nem palpável, eles podem ser até muito pequenos, às vezes milímetros. E a ultrassom existe uma prevalência de até 50% da população ter nódulos de tireoide. A grande vantagem é que mais de 90% dos casos eles são benignos, não são cânceres, e em 5 a 10% eles podem ser um câncer de tireoide. O câncer de tireoide é o tumor endócrino mais comum, mas ele é um tumor raro, embora que tenha se visto um aumento na prevalência nos últimos anos. Esse aumento da prevalência, a gente não sabe se é porque está aparecendo mais câncer de tireoide ou se a gente está descobrindo muito câncer com muito ultrassom, porque hoje em dia é muito fácil fazer um ultrassom. Aí faz um ultrassom lá por algum motivo. O acesso mesmo à informação e ao cuidado também, talvez também aumentariam esses índices também. Exatamente, entendeu? Porque o diagnóstico a prevalência tem aumentado, mas a mortalidade tem se diminuído, não tem aumentado. Então, tem se descoberto tumores muito pequenos, que talvez existem dados de necrópsia de pessoas que morreram por causas diversas, que a pessoa tinha um câncerzinho lá de tireoide, que isso não interferiu na vida dessa pessoa. Então, os cânceres de tireoide, a maioria deles também são cânceres, apesar de ser cânceres, eles são com bom prognóstico. Faz a cirurgia, um tratamento complementar com iodoterapia e normalmente a pessoa fica curada. Mas como há sempre risco de recidiva, há necessidade de um controle permanente. Certo. A gente ouve hoje em dia, tem muita informação sobre isso, quanto à questão alimentar, que alguns alimentos seriam capazes de melhorar a função da tireoide. Isso é verdade? Na verdade, existem hoje o conceito de disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos são substâncias que podem alterar os hormônios, a produção e o funcionamento desses hormônios. Um dos mais conhecidos aí da mídia é a soja, a isoflavona, né, da soja. Por quê? A soja ela pode interferir tanto na parte de hormônios femininos, quanto também na tireoide, geralmente diminuindo um pouco a produção dos hormônios. Então, não existe uma recomendação assim, não consuma soja para não piorar o problema da tireoide. O que eu procuro orientar o paciente é o seguinte: a gente, de repente, passa tudo para a soja. Eu acho que é uma exposição exagerada a um nutriente que pode ter algum malefício. Então, consumir no máximo umas 2 vezes por semana, isso não vai provocar mal nenhum. Interessante.
A gente ouve muito, né? A gente tem dietas e dietas, e eu acho que é bom desmitificar também. E dentro desses disruptores endócrinos, existem substâncias também que podem afetar outros hormônios, glicose. Então, é um conceito muito interessante em plástico. O plástico, hoje em dia, acho que há uns 2 anos atrás, existe uma política de, no mínimo, né, as mamadeiras não ter uma substância que chama BPA, é bisfenol A. Elas vem assim, BPA free. Esse BPA, ele causa várias alterações hormonais, inclusive resistência insulínica, pode aumentar risco de diabetes. E essas substâncias têm plástico comum. Então, essa costume da gente guardar tudo em plástico, põe em caixinha de plástico, a gente já está voltando para o vidro, entendeu? Porque a gente sabe que o plástico, principalmente em temperaturas extremas, ou calor ou frio, pode liberar algumas substâncias, entre elas esse BPA, que pode fazer mal em exposição prolongada à saúde do ser humano. Olha, muito interessante isso. A gente estava falando um pouco de alimentação, eu acho que seria importante a gente falar um pouco dessa questão ligada à obesidade, né, também, só para a gente estar esclarecendo algumas questões para o pessoal de casa. Quais são os tratamentos, não sei, mais indicados, não sei, para esse controle dessas doenças? Eu sei que é um tema muito grande, intenso também, e que de várias áreas também vão conversar sobre esse tema, mas o que a endocrinologia pode trazer de luz para quem tem obesidade nesse momento? Então, a gente está meio restrito, né? Porque a obesidade é uma doença crônica, que vem índices alarmantes no mundo inteiro. A gente sabe que tem os fatores genéticos, mas os genes não mudaram, os genes são os mesmos. O que mudou provavelmente é o comportamento humano. Hoje a gente tem uma vida mais sedentária, hoje a gente alimenta pior, a gente come muita comida processada, muita gordura saturada, muito açúcar. Então, é realmente muito grave a questão da obesidade no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. No último levantamento, foi visto que 50% da população brasileira praticamente já tem sobrepeso. E praticamente uns 17% tem obesidade. E mais grave que isso, no meu entendimento, é a obesidade infantil, porque as crianças já estão ficando obesas em um grau alarmante. Na última estatística, 33% das crianças já têm sobrepeso. Então, assim, é educação, é investimento, né? A gente já tem visto algumas políticas, né, de venda de merenda escolar, de controle de merenda escolar, e a educação. Eu acho que tem que haver muita campanha educativa, muito engajamento da sociedade nisso, porque, assim, é alarmante. Os números a gente vê que é alarmante. E o problema da obesidade, além da questão estética, né, que a pessoa fica um pouco estigmatizada, não é o pior. O pior são as doenças que ela pode atrair para as pessoas. Diabetes, aumenta o índice de doenças cardíacas, alguns tipos de cânceres, câncer de colo, de mama. Então, é uma questão muito grave. E para o tratamento da obesidade, eu acredito muito na abordagem multidisciplinar, que seria assim, o médico, o endocrinologista, o psicólogo. Eu acho que isso ajuda muito. Uma rede mesmo, né? Uma rede porque tem as questões psicológicas também, e está sempre trabalhando a motivação, o incentivo. Então, assim, é uma questão muito importante. Com relação ao que o médico pode estar lançando mão, atualmente a gente está limitado. A gente tem apenas uma droga que é liberada para tratamento de obesidade, que é a sibutramina. No Brasil, as anfetaminas, elas foram proibidas, mas eu tive notícia, inclusive, que hoje, dia 16, está ocorrendo no Congresso Nacional uma votação para vamos dizer, anular essa proibição da Anvisa, entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer. Além da questão da medicação, o tratamento hoje mais efetivo para os casos de obesidade extrema, que são as obesidades mais graves, é a cirurgia bariátrica, que é a redução de estômago. Tem vários tipos de cirurgia, mas a mais comum é a redução de estômago, que tem assim, um bom efeito a longo prazo, diminui riscos, mortalidade. É um caminho a ser trilhado sempre, né? E é uma busca mesmo conjunta de médicos, psicólogos, de nutricionistas, realmente é uma rede mesmo dentro da área de saúde, né? Exatamente. A gente vai ter que dar um intervalinho, esse papo tá bom demais, a gente já vai voltar no próximo. A gente vai ter que dar um intervalinho e a gente volta já.